entrevista hoje interessa muito a mim, interessa muito a grande... Acho que o Brasil inteiro, né? Porque eu moro em São Paulo, né? Trabalhamos em São Paulo e São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, um dos principais estados brasileiros. E o nosso convidado é secretário de Segurança Pública desse estado, do estado de São Paulo. Também é deputado federal licenciado. Chama ele de Guinho. Guilherme Derrite. Derrite é francês, é italiano? O que Italiano. É? Italiano. Você é delegado? Não? Policial militar. Policial militar, olha só. Fico feliz de receber aqui um policial que não veio para me prender. Já é uma boa coisa. Mas quem te falou isso? Espera terminar a entrevista, então. Vai puxar o mandado de prisão. Pior que eu tenho, viu? Vamos mudar de assunto aí, que eu tenho uns dois. Derrite, você é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. É uma responsabilidade muito grande que a gente está falando assim. O Estado de São Paulo acho que é o estado que tem a maior capital do Brasil, não é? É o estado que tem mais imigrante no Brasil inteiro. Isso aqui é a maior capital da América Latina, né? Sim. São Paulo. E a gente sempre se orgulhou em São Paulo que, mesmo grande como era, mesmo com toda a violência que tem no Brasil inteiro, a gente sempre dizia, eu sempre tive orgulho de falar para meus amigos cariocas, vai morar em São Paulo que não é assim. E aí a gente está vivendo hoje uma realidade que, não é hoje, mas é a história do sapo na panela, né? A água vai esquentando, né? E o sapo está na panela e não vai percebendo, mas a gente já está percebendo que a violência em São Paulo está tomando uns rumos que alguns anos atrás não era bem assim. E você pega a Secretaria do Estado de São Paulo nessa fase, exatamente nesse momento. Como é que você se sente? É muita pressão? É muito desafio? Ou você sente esperança que dá para melhorar? Não, sem dúvida alguma, Daniel. Primeiro, é uma honra muito grande poder, para um jovem garoto que vem lá de Sorocaba, que o sonho da minha vida profissional era ser oficial da Polícia Militar, eu com 18 anos, realizei esse sonho passando na Academia do Barro Branco, enfim. E Deus foi me guiando aí para outros caminhos. Nunca foi minha intenção entrar na vida política, isso acabou acontecendo. Fui eleito em 2018, reeleito agora. Estar à frente da pasta, sem dúvida alguma, é o maior desafio do Brasil e de São Paulo, é a segurança pública. E é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma realização pessoal e profissional, porque, querendo ou não, gera muita esperança em cima do atual governador de São Paulo, do Tarcísio. Sim. E em cima da equipe que a gente montou na Secretaria de Segurança, no comando da Polícia Militar, no comando da Polícia Civil, porque, de fato, nós sabemos quais são os grandes problemas da segurança pública de São Paulo e do Brasil. E em que pese todos os dias nós termos conhecimento dos casos que acontecem aqui em São Paulo, o Estado de São Paulo, segundo o Anuário da Segurança Pública, publicado agora, nesse mês, das 10 cidades mais seguras do país, 6 são aqui no Estado de São Paulo. Exato. Então, e o problema da segurança pública, que isso que precisa despertar na mente das pessoas. Às vezes as pessoas são levadas a crer que o problema da segurança pública é culpa da polícia, culpa do policial. Muito pelo contrário. Existe uma fragilidade de todo o sistema de justiça criminal, passando pela legislação, inclusive, Sim. que são os maiores responsáveis de mudar a lei. São a nossa legislação que é leniente e possui vários privilégios para os criminosos. Sim. É a questão do judiciário, do Ministério Público, que, querendo ou não, ficam de mãos atadas para trabalhar com aquelas leis que são ali postas e elaboradas pelo Congresso Nacional. Tem o sistema prisional, que pouca gente fala, mas que tem o dever de neutralizar o indivíduo que é colocado lá em cárcere da atividade delituosa. Essas coisas, infelizmente, o conjunto dessa obra toda é que acaba proporcionando a insegurança pública ou uma segurança pública não de tanta qualidade como deveria ser. Agora, nós temos oportunidade de colocar em prática, estamos fazendo isso,
É importante a gente falar isso e aqui a gente vai enxerga ter que tem coisa concreta? muita coisa acontecendo. Em especial, eu diria para você, o combate ao crime organizado e o uso da tecnologia voltada para defender a população. Vamos falar disso, mas primeiro como é que faz? Porque assim, eu moro nas mediações da Avenida Paulista, né? E tenho meu clube de comédia, tenho um negócio lá nas mediações da Paulista, então eu estou sempre por lá. E eu fiz amizade com policiais militares que fazem a ronda na Paulista. E eles falam para mim, e eu já vi acontecer, porque tá epidêmico, tá? O cara passa de bicicleta fingindo que é entregador de Rappi, de iFood, rouba o celular, ou o policial militar vê, prende, chega na delegacia e é obrigado a soltar. Eu já vi também, fiquei amigo de policial militar ali na Paulista, ali, que aliás faz um excelente trabalho. O cara vai, rouba o celular, sabe o que ele faz? Essas barraquinhas que estão espalhadas pela cidade, eu vi acontecer e o policial me confirmou. Rouba o celular, joga dentro da barraquinha. Que o cara da barraquinha lá não é só sem teto, o cara é um receptor. Aí o policial não pode revistar a barraquinha, porque a lei não deixa ele revistar a barraquinha. Eu vejo o policial na Paulista prende o trombadinha, no outro, dá 2 dias, o mesmo cara tá lá de novo. Como é que você luta contra a lei? Sua luta é contra a lei, não é contra o bandido. E eu tenho a experiência nesses 2 campos de batalha, né? Se é que a gente pode chamar assim, porque como deputado, eu fiquei na legislatura passada 3 anos e meio brigando contra tudo e todos lá no Congresso para pautar um projeto, que eu fui o relator, para acabar com a saidinha temporária de preso no Brasil. Tem um estudo científico aqui de um oficial que juntou o Major Rodrigo Vilardi, fez estudo provando que durante o período da saída temporária, o número de indicador criminal sobe e boa parte desses indivíduos que recebem esse benefício não voltam. Aí vem as matérias, não, mas só 10% não volta. Meu amigo, 35 mil só em São Paulo, em média, são liberados. Você fala só 10%, é um número gigantesco de criminosos que não voltam para os presídios. E o que eu nunca entendi esse conceito, porque que a Natal tem que soltar. Mas não é justamente o conceito de estar preso? Estar preso, seja Sim. Natal ou não Natal, é porque que ninguém quer ser preso, exatamente para não ficar preso. E aí, sobre essa questão aí da legislação, eu fiquei batalhando lá, a gente conseguiu pautar esse projeto, aprovar na Câmara, com 311 votos favoráveis, e por conta do nosso sistema bicameral foi para o Senado e está parado lá, né? A gente tem esperança de que um dia os senadores comecem a ter a responsabilidade de enxergar que esse tema é um tema prioritário para a população brasileira. Agora, o que eu vejo também, que eu não entendo, é como a classe política, e você sabe, porque você estava lá dentro como deputado, você acabou de falar das dificuldades para aprovar uma lei que, inclusive, eu tenho certeza que a maior parte da população concorda com isso. Não, mais de 95%. Então, como tanto a classe política quanto a imprensa, que dá um apoio gigantesco para essa agendinha, para esse discursinho, eles são uma minoria que estão completamente desconectados da maioria. Mas eles a palavra é essa. Do que a população quer. Olha, eu vou dar um outro exemplo aqui. O nosso roteirista aqui, que também é de Sorocaba, o nosso chefe do roteiro, esses dias estava andando na rua e tentaram roubar o celular dele. Aí uma senhora negra, trabalhadora, que estava no ponto de ônibus, falou, não, olha, por isso que tem que passar o fogo, porque eu não suporto mais estes merdas. Então você vê, é uma senhora negra, trabalhadora, é um roteirista de TV no mesmo ponto de ônibus, de saco cheio do que está acontecendo. Só que você faz alguma coisa contra esse bandido que você está ferrado na imprensa. Então como é que você luta contra a lei e contra a imprensa? De novo, minha pergunta, como é que você faz? Tem que agir com muita inteligência, com muita estratégia. Veja só, o nosso objetivo aqui é asfixiar financeiramente o crime organizado. Tudo gira em torno de uma cadeia ilícita que existe. Por que existe o roubo e furto de celular, roubo e furto de veículo? Porque existe uma economia ilícita envolvida e alguém que está ganhando dinheiro, isso gera lucro. O crime ele é uma atividade econômica como outra qualquer. Quem escreveu isso foi Gary Becker, um economista norte-americano. É o mercado, tem compra e venda. Mercado, é isso daí. Roubo e venda. Exatamente. Você não tem a compra, você tem o roubo. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que agir com energia, com estratégia no criminoso, mas também atacar a rede logística e a cadeia ilícita envolvida. Por isso que como que a gente está reduzindo roubo e furto de veículo? Atacando desmanches clandestinos.
como que a gente vai reduzir o roubo e furto de celular? Porque hoje em dia o celular não é só um aparelho telefônico. O cara faz transação financeira, usa redes sociais, tem uma vida toda ali. Banco. O trabalho das pessoas. Roubar o celular hoje é roubar você no caixa eletrônico. É isso. Então, o que a gente tem feito? Investido em inteligência, em quadrilhas especializadas e nos receptadores. Na semana passada, nós prendemos um africano na região da Cracolândia, ele é de Guiné-Bissau, apontado como o maior receptador de aparelhos celulares do Brasil. No ato da prisão dele, foram 312 aparelhos celulares encontrados com ele. No local onde estava sendo objeto da investigação, era um centro de desbloqueio de aparelhos celulares. Ele tinha ali uns 8 notebooks que ele utilizava para desbloquear os aparelhos, inclusive os aparelhos da Apple, que são mais difíceis de serem desbloqueados. Ele tinha um sistema lá. Tem um serviço de inteligência do crime. E ele mandava esses aparelhos via aeroporto de Guarulhos para países da África onde eles eram comercializados. Então, se existe o roubo acentuado, é porque tem toda uma cadeia ilícita que gera um lucro gigantesco em cima desses delitos. Fala, Rocha. Pode parecer um exagero, mas quão distante com a ascensão do crime organizado, aqui a gente está de Chicago dos anos 30, quando a máfia dominava ali, por exemplo. Estamos indo nesse caminho ou não? Eu acho que poderia estar, viu, Roger? Mas, assim, a coragem do governador, eu sei que pode parecer, o Derrite toda hora ficar falando, mas não é. Outras ocasiões, nós tivemos fatos emblemáticos em que optou-se, a gente não quer problema. Nós tivemos um caso agora de um policial que foi baleado no Guarujá. Aham. Lamentavelmente faleceu, soldado Patrick Reis. Sim. E no dia, eu me reuni com o governador, falei, governador, nós temos que realizar uma operação. Essa operação já vem sendo realizada toda vez que um policial é hostilizado no estado de São Paulo, para que nós não podemos deixar que no estado de São Paulo criem-se territórios paralelos, um estado paralelo. A partir do momento que a gente permitir isso, eu não quero aqui apontar o dedo para o Rio de Janeiro, porque eu não conheço. Eu posso falar de São Paulo. Mas o crime organizado, ele não pode entender que, não, aquele território ali é dominado por um estado paralelo. Isso a gente não vai permitir que aconteça. E acho que chegou o momento de tomar essa decisão e de enfrentar o crime. Só que quando você enfrenta o crime, em especial o crime organizado, você acaba incomodando muitas pessoas que ganham dinheiro Do crime organizado. de forma ilícita com isso. Com Tem esse muito mercado. infiltrado, tipo, seja na imprensa, seja em governo, que são representantes de... Obviamente que eu não vou pedir nome, mas vocês têm um serviço de inteligência. Existem agentes secretos do crime organizado atuando no poder legislativo, na imprensa? A imprensa eu não consigo mensurar, assim, mas... Porque assim, às vezes eu leio manchete, porra, que parece muito mais propaganda da degradação do que... Relações públicas, né? Parece relações públicas. Mas o serviço de inteligência... Na política tem. Tem. Isso é monitorado. Isso que eu estou falando aqui já foi objeto de uma delação premiada na Suprema Corte, dizendo que o PCC tinha um caixa de 100 milhões de reais que ele direcionava para um caixa, obviamente, de dinheiro ilícito, que ele direcionava para qual candidato a vereador, a prefeito deveria ser apoiado, enfim. Então... No meio artístico também, é verdade. Acho que o meio artístico nem precisa pagar, eles vão de idiota mesmo. Mas é objeto de investigação, de trabalho, de monitoramento por parte do Serviço de Inteligência, porque o próprio conceito de crime organizado é que esteja enraizado. E que seja organizado. Tem também tentativa de ingresso nas polícias. Tem, inclusive, quadrilhas especializadas de advogados. Teve uma operação em São Paulo, coisa de uns 2 anos atrás, chamada Sintonia das Gravatas, que identificou quais eram os advogados que agiam em nome do crime organizado, levando informações, enfim, Ou seja, uma organização com agente secreto tentando infiltrar até dentro da polícia. Você falou do caso do Guarujá, que foi dia 27 de julho, né? Sim. Isso causou muita comoção em boa parte da população e também entre os policiais. Vamos ver. Era madrugada quando Cauã da Silva, de 19 anos, se entregou à polícia em Santos, no litoral de São Paulo. Ele é irmão de Erickson David, o Deivinho, preso no domingo, acusado de atirar no soldado da rota Patrick Bastos Reis. Cauã, segundo os investigadores, tinha a função de monitorar a chegada de viaturas da polícia à comunidade Vila Júlia, em Guarujá, onde o PM foi morto. Como que a imprensa, no geral, lidou nas manchetes com esse caso?
foram justos? Porque às vezes eu vejo assim, obviamente também, né? Obviamente tem o bom médico, o médico ruim, tem o policial bom, o policial ruim, e às vezes existe sim excesso da polícia, que mata alguém enganado, ou mata no calor do momento, ou mata o cara errado mesmo, ou mata o cara porque achou que o cara era suspeito, isso existe. Mas eu vejo muitas vezes também nas manchetes o seguinte, quando a polícia mata um bandido, é sempre assim, estudante é morto por polícia, ninguém fala que o estudante estava lá no tráfico. Aí quando o policial morre por um traficante, por um bandido, aí também policial é morto. Nunca dá o... Como que faz manchetes desses casos? Eu acho que você definiu bem, né? Teve um certo equilíbrio, teve uma parte da imprensa noticiando o que realmente aconteceu. Veja só, a gente não apreenderia quase 1 tonelada de drogas em 3 semanas se lá fosse um ambiente tranquilo. Não teríamos realizado a captura de mais de 200 indivíduos procurados pela justiça se não tivesse um problema grave de segurança pública. Agora, tem algumas mídias, em especial grandes mídias, que querem romantizar a questão de indivíduos criminosos que atiram na polícia, enfim. Você sabe o que essa mídia faz, às vezes? Quando a polícia mata um inocente ou um mau policial mata uma pessoa errada, tá tão banalizado que você já não quer mais nem saber, porque toda manchete... nunca é um bandido que morreu. Você quer ver um detalhe, Danilo? É sempre um estudante, um coitado. E outra coisa, ninguém foi fazer matéria lá na Santa Casa de Santos. Eu estive visitando, inclusive, recentemente, o soldado Uriel e a Cabo Gomes. Cabo Gomes tomou 7 disparos de fuzil pelas costas de criminosos armados com fuzis. E não gera muita comoção na mídia? Eu não vi. O soldado Uriel está na Santa Casa de Santos, veio do batalhão de Presidente Prudente, passou por uma cirurgia, provavelmente vai ter que passar por outros procedimentos cirúrgicos, e a gente não vê a grande mídia explorar, ou seja, não mostra a realidade como... que é um confronto que é indesejado por nós. O ideal seria que o policial chegasse lá, os criminosos não efetuassem nenhum tipo de resistência, se tiver armado ou com droga, que se entregue, é o que a gente espera. Mas não é o mundo real que a gente vive, né? É engraçado, né, como a gente vê ao longo dos anos uma certa decadência. Por exemplo, Guarujá era o lugar legal... A pérola do Atlântico. A pérola do Atlântico. Era o lugar legal do litoral de São Paulo. Era o lugar cultuado, era o lugar que ia os ricos e tal. Era o lugar que todo mundo queria ir e tal. E, cara, vou falar um relato meu do que é o Guarujá hoje. Alguns anos atrás, eu estava no Guarujá, aí eu fui no cinema com uma ex-namorada minha, da época. Fui ver Annabelle. Na época do filme da boneca Annabelle, eu juro pra você, eu entrei no cinema com ela, tava na última fileira, um maluco, a hora que a Annabelle apareceu, eu juro, ele levantou, foi na frente do cinema, puxou o revólver e falou: Annabelle é o caralho, eu vou matar esse capeta! Com a garrafa de pinga e começou a apontar a arma pra tela. Eu falei: vamos embora daqui, depois nós vemos esse filme. Eu fui embora quietinho, normal. No Guarujá, normal, o pessoal continua vendo filme. Mas vou te falar, Danilo, tudo nós bem. temos um planejamento. Tem esperança de se arrumar? E um planejamento. Além de esperança, a gente tem uma estratégia. No final do ano, a gente vai entregar a nova sede do Batalhão do Guarujá, do 21º BPMI. Em fevereiro do ano que vem, a gente vai inaugurar uma nova companhia de ações especiais no Guarujá. Estou falando de um aumento real aí de 120 policiais militares só na cidade de Guarujá. E a gente pretende, com isso, ter um aumento real de efetivo, garantindo uma melhor segurança pública. Hoje, talvez seja um dos locais mais seguros do Brasil, por conta dos 600 policiais que estão lá por causa diariamente. Da operação Guarujá hoje. E nós vamos ter a comprovação científica disso no final do mês, quando a gente tiver os dados estatísticos de roubo, de furto, com certeza vão estar lá embaixo. Agora, uma coisa também que a gente vê piorar a cada dia aqui, parece um câncer que espalha e só aumenta, é a Cracolândia. A Cracolândia, ela estava num lugar lá, em São Paulo, hoje já tem filiais, já virou... Você tem a filial da Cracolândia, você tem franquias da Cracolândia pela cidade hoje, né? É um problema crônico. Tem até um trechinho da matéria aqui, cadê? Dezenas de comerciantes fecharam as portas nos últimos meses. Nesta rua, metade de um quarteirão está com lojas desocupadas. O fluxo, como é chamada a concentração dos dependentes químicos da Cracolândia, se espalhou pela área comercial do centro há pelo menos 10 meses. Os lojistas passaram a conviver com aglomerações de usuários de drogas bem na porta dos estabelecimentos. O faturamento diminuiu cerca de 85%. A gente entrou 3 clientes na loja até agora. Situação triste,
Já mandamos funcionário embora. Não tem mais movimento. Eu só trabalho para pagar a conta de luz. Já vendi apartamento, já vendi carro, né? Já negociei com o proprietário, né? Só que assim, eu não tenho dinheiro para sair e não tenho como trabalhar aqui, porque hoje eu não vendo mais, né? A mudança assustou os clientes, que passaram a ter medo de ir até a região, conhecida pelo comércio popular, de peças de motocicletas e de eletrônicos. Cara, essa é uma das coisas também que eu, particular, né? Quero perguntar, saber o que vocês estão fazendo a respeito nessa sua gestão, nessa sua secretaria atual. Mas uma coisa que isso me revolta muito também na imprensa é: nunca tem comoção com a velhinha que mora na Cracolândia. Não tem. A velhinha vai lá, tem que andar no meio dos craqueiros, a imprensa não se importa. O comerciante que está lá, que tem que fechar, vai ficar desempregado, não tem comoção na imprensa. Mas quando qualquer medida, tipo, vamos lá tentar uma internação com os craqueiros, vamos lá tentar fazer... Não, aí vai estudante da USP, aí vai imprensa, aí é protesto, aí é direitos humanos. Mas quem mora... Essa semana o cara foi esfaqueado lá por um nóia na Cracolândia. O mais normal é ver velha sendo enforcado. É velho sendo enforcado. Cara, a velhinha que mora lá não tem o privilégio de ter uma manchete se comovendo. Velhinha é enforcada por craqueiros na Cracolândia. Mas vai lá, né? O porteiro morreu semana passada, esfaquearam. Ele foi lá trabalhar, o cara trabalhando, saiu da casa dele. Aí vai os craqueiros, vai lá e esfaqueia o cara. Não tem comoção pública, não tem protesto dos estudantes da USP na Cracolândia. Parem de matar os trabalhadores, não tem. Mas qualquer medida que tenta mexer com esses caras que não tem mais vida própria, pelo amor de Deus, velho, é um monte de zumbi. Qualquer medida que vai lá e tenta mexer com isso, meu Deus, é direito humano. É os caras da USP que vai lá, não mexam com isso. Puta que pariu, como é que você lida com isso? Já só, a Cracolândia é um grande problema, um grave problema há décadas em São Paulo. Qual que é o nosso foco lá? Secretaria é o primeiro que tem que ser um trabalho multidisciplinar e uma interação entre secretarias para que o negócio dê certo. Por parte da segurança pública, qual que é a nossa missão lá? É separar quem é traficante do indivíduo que é usuário, do indivíduo que é morador de rua. Qual que é o foco nesses três? É o traficante, da nossa parte. O número de prisões de janeiro até aqui, na região central, passa de 4 mil indivíduos presos de janeiro até aqui. Para você ter uma noção, e na Cracolândia mais de 1.400. Para ter uma noção comparado, para não ficar no número absoluto, em comparação com o ano passado, representa um aumento de quase 70% do número de prisões. Para ver a energia que a gente está colocando especificamente na Cracolândia. A gente tem a Operação Impacto Centro, com 120 policiais militares a mais no patrulhamento desde o início. Foi assim que a gente conseguiu recuperar a Praça da Sé. Qualquer um de vocês que for na Praça da Sé hoje vai ver que é outro lugar. Não tem mais aquela feira do rolo, aqueles casos de roubo e furto de celular. Mas isso extingue ou espalha? Os dois, um pouco de cada. Porque eu vejo às vezes que a Cracolândia estava lá. Hoje tem vários focos por aí. Isso daí foi no meu ponto de vista, uma falha da gestão anterior, que isso começou lá no ano passado. Sim. De querer espalhar o que estava concentrado. É isso que eu falei. Hoje a Cracolândia tem franquias. Não, essa situação de espalhar, se você tivesse acompanhado um bom serviço de saúde e assistência social, com vazão para atendimento para essas pessoas, mas não é o que parece que está acontecendo. Tanto por parte do município, e que é ali o responsável direto por essas ações sociais e de saúde. Na segurança pública, nós prendemos mais de 800 traficantes de janeiro até aqui. Eu estou falando de mais de 100 por mês, a média. Só de droga apreendida... Eles ficam presos mesmo? Então, aí é uma outra questão. Porque a gente entrou com uma operação resgate chamada da Polícia Civil. A gente tem o DENARC, tem as seccionais da capital, ajudando a seccional centro. 2 meses de investigação, fizemos uma grande operação lá. Prendemos 18 traficantes. Não estou falando que eu acho que o cara é traficante. É que tem o cara filmando ele vendendo a droga. Eu tenho certeza absoluta. Isso faz parte, prova robusta, apresentada, faz parte do processo. Dos 18 presos, no dia seguinte, na audiência de custódia, 6 foram liberados. Qual é o argumento para a liberação? Eu não sei. A gente atacou os principais fornecedores de droga. Prendemos um indivíduo do PCC lá, de nome Mardel, responsável, apontado como principal abastecedor de drogas da Cracolândia. 2 apartamentos clandestinos dele lá, droga apreendida, ele preso. Então, essa cadeia logística a gente vem quebrando.
Realizamos a prisão desse africano que eu falei, que é apontado como o maior receptador. Por quê? Porque tudo isso faz parte da cadeia do crime organizado. Assim, corta a cabeça, o corpo morre. Exatamente. Então, qual que é o nosso foco aqui? É continuar asfixiando financeiramente, prendendo traficantes e continuar com as operações. Uma vez me perguntaram, uma jornalista perguntou, mas você não sente que você está enxugando o gelo? Ela falou, se eu partir desse pensamento, eu vou abandonar então a missão? Não, a gente vai continuar intensificando essas prisões. E um processo novo, que nunca ninguém fez. Nós requalificamos todo mundo que está lá. Todo mundo sempre tratou ali Cracolândia. Quantas pessoas tem? Para cada um que você perguntar, dava um número. Tem 500, tem 600. Hoje eu sei te dizer que durante o dia de 400 a 600 pessoas ficam lá e durante a noite de 800 a 900. Por quê? Porque eu qualifiquei todos. Eu sei chamar pelo nome o indivíduo que está lá. Foi assim que a gente realizou a prisão de mais de 150 procurados pela Justiça. Ó, agora conversa de, obviamente, né? Para mim é fácil falar. Eu tô aqui, né? Eu sou aquele cara que passa e xinga. Tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Mas quem tá com problema, quem tá com pepino é você. Então deixa eu aqui como cidadão falar coisas que passam pela minha cabeça. Por exemplo, eu não posso ir na rua, baixar as calças e tocar uma bronha. Isso é crime. Sim. Né? Eu posso fazer isso dentro da minha casa. No meio da rua, não. Na minha também. O que seja. Na vida privada eu posso baixar as calças e ficar lá com as coisas de fora. Se eu fizer isso na rua, é crime. Ora, mas usar crack não poderia ter o mesmo princípio? Você está usando crack na tua casa? Dane-se. Agora, no meio da rua, isso é crime. Você não pode obrigar as pessoas a passar por aqui e ver você usando crack. Outra coisa que eu vejo que acontece, o cara está trabalhando, o motoboy está trabalhando, o entregador está trabalhando. Ele pega o carro, ele vai entregar um negócio no comércio. Ele pega o carro dele e fica 5 minutos parado em frente a uma loja para entregar uma caixa. Toma multa. O Estado vai e pune o cara. Agora os outros podem pegar uma boca de crack, estacionar em frente à sua casa e ficar lá. Não tem infração nenhuma acontecendo. Uma inversão de valores gigantesca. Fica lá. Bom, você pode estacionar a boca de droga na frente da sua casa e vai ter defesa de imprensa, vai ter defesa de direito humano, caramba. Você não acha também que tem que criminalizar esse tipo de coisa em público? Não, mas sem dúvida. Na verdade, nem precisa, porque a legislação não permite que o indivíduo use droga abertamente. Só que você tenta prender o cara de acordo com a lei, você não consegue. A gente está prendendo o traficante que comprovadamente ele estava vendendo a droga, tem vídeo dele. Os caras começaram a ficar espertos. Teve um cara que pegou um indivíduo lá, que pegou uma peruca loira de cabelo comprido, porque ele sabia que provavelmente ele estava identificado. Prendemos ele, até a peruca foi objeto da apreensão, ou seja, a gente está prendendo o traficante que está mostrando no vídeo ele comercializando a droga e esse indivíduo ele está sendo solto. Imagina o usuário. Essa é a grande luta, você está lutando contra a lei. Na verdade, eu digo contra um sistema todo, mas a gente tem que continuar lutando. Sabe por quê? Por causa daquele cidadão que apareceu no vídeo ali. Por causa do comerciante. Eu conversei com o senhor na semana passada que o negócio da família começou com o avô dele, passou para o pai, está com ele, com os filhos dele já. E por causa dos moradores, o cara que paga imposto. A gente não vai desistir por causa dessas pessoas aí. Você sabe que chega num ponto que eu estou escolhendo por quem eu vou ser roubado. Eu tenho que passar ali na Tiradentes. O farol fecha, vermelho. Aí eu escolho, eu vou ser roubado pelo Estado ao passar o farol vermelho ou vou ser roubado pelo craqueiro que está ali e vai bater na minha porta e vai me roubar, porque está acontecendo direto. É muito... Mas, Danilo, sabe que tem também envolvido nisso? Tem a questão da percepção de segurança pública, que ainda, assim, está longe do nosso objetivo, que é o ideal de melhora, porque, estatisticamente, a gente já reduziu em mais de 20%, no mês passado, 27% o número de roubo. Só que é uma imagem que é veiculada do indivíduo lá praticando um dano contra um veículo, quando eles cercam ali um veículo, ou então um arrastão numa farmácia, isso gera uma comoção. Isso viraliza na rede social. E isso eu vou falar, eu tenho visto mais polícia na rua agora. Mas bem mais. Nessa gestão mas do muito Tarcísio. mais, porque a gente está investindo. E detalhe, nós herdamos o pior déficit de efetivo da história. Nós estamos com um déficit de 20 mil policiais militares, 16.500 policiais civis e 25% na polícia técnico-científica. A boa notícia é que o governador já autorizou a contratação de mais de 13 mil policiais. Só que o processo de edital do concurso, 1 ano de curso de formação até o policial estar na ponta da linha,
a gente vai começar a ver uma melhora em fevereiro de 24. Tem aqui, ó, os viciados da Cracolândia, os craqueiros. Olha o que eles fazem com quem está indo trabalhar. A confusão começou após a Guarda Civil dispersar os dependentes químicos de um dos fluxos, uma rua em que eles consumiam drogas no centro de São Paulo. Na fuga, eles atacaram o comércio da região. Da janela do apartamento, um vizinho gravou os usuários saqueando uma farmácia. Os guardas civis ainda tentam evitar usando cacetetes, mas o bando sai correndo, levando os objetos roubados. A câmera de segurança da loja mostra os criminosos limpando as prateleiras. Eles pegam tudo o que vem pela frente. Neste outro vídeo, é possível ver o tamanho do estrago. A farmácia ficou toda destruída, com produtos espalhados pelo chão e pela calçada. Perto dali, mais um saque. Desta vez, um mini mercado. Os usuários saem do local carregando mercadoria roubada. Vídeos feitos por moradores e comerciantes mostram a janela de um dos ônibus quebrada. Estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo chão. Entre as vítimas dos ataques está o motorista de um caminhão de coleta de lixo que passava pela rua no momento da confusão. Ele foi obrigado a sair do veículo e teve o celular e a carteira roubados. Houve confronto entre os dependentes químicos e os policiais. Então, assim, você vê o que é? Essas cenas aí eu não vi no filme do Robocop. Que o Robocop, Detroit saiu de controle, precisaram fazer o Robocop. Não chegou nesse ponto. Esse arrastão na farmácia, salvo engano, foi final de janeiro, início de fevereiro. E do mini mercado que fica na Duque de Caxias foi em março. De lá para cá, o que nós fizemos? Aumentamos o efetivo do policiamento. Nós não tivemos mais esses arrastões como teve. E todas essas ações são consequência de um aperto dos policiais ou da própria GCM que atua em conjunto com relação aos traficantes. Toda vez que tem uma mega operação, uma operação como essa que prendeu 18 traficantes, eles tentam fazer algo nesse sentido para inviabilizar e para que a gente pare a operação. Seria muito mais fácil, Danilo. Danilo. É uma retaliação? Retaliação. Do ônibus foi retaliação. Do ônibus foi retaliação. A prisão de um traficante. Tomaram atitudes para diminuir o poder do narcoestado. É isso. E teve essa retaliação. E não tem outro caminho. A gente vai continuar realizando prisões, realizando trabalho forte de investigação e inteligência policial. Guerra é guerra. Porque seria muito mais fácil eu fingir que nada está acontecendo e está tudo bem. Só que a nossa postura não é essa. Nem na região da Cracolândia, muito menos no litoral, que foi muito mais grave em termos de enfrentamento do Estado. Internação compulsória na Cracolândia é uma alternativa, é uma hipótese que vocês levam em consideração? Porque claro. Isso aí gera um puta escândalo na mídia cada vez que alguém fala nisso. Parece que é um absurdo falar sobre isso. Não, porque... deixa eles lá, tem que ter dignidade. Pô, mas que dignidade é ter um monte de craqueiro dormindo na rua com rato? Isso é dignidade, velho? Não, e a questão é a seguinte, será que aquelas pessoas que estão ali sob efeito das drogas, ela tem condição de sozinha dizer o que é bom ou não para ela? Eu tenho certeza que não sou só eu que falo. São os médicos, especialistas, psiquiatras. Então, eu não vejo outro caminho a não ser o caminho da internação compulsória, junto com a identificação e prisão de traficantes, junto com esse processo de requalificação para saber de onde é, entrar em contato com a família. Só de desaparecidos ali foram vários também, que a família não sabia onde estava, a gente conseguiu entrar em contato e devolver para a família. Isso ajuda também, mas a internação compulsória, eu acho que sem isso vai ser muito difícil a gente ter um avanço na Cracolândia. Derrite, a conversa tá boa, mas eu tenho que fazer um intervalo. É muito rápido, a gente volta para continuar essa conversa. Não sai daí. Com ele, que é o atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Agora, câmera em policial, tecnologia, essa é uma coisa que eu vejo que os policiais não gostam muito, mas a população, a grande parte, aprova. Aprova. Porque, afinal, quem não deve também... Exato. Quem não deve, não teme. Com certeza. O policial é um trabalhador público, está prestando um serviço público e a satisfação da câmera é pública, não? Olha, eu vejo o seguinte, a maneira como a câmera... Você está falando das câmeras corporais, As câmeras corporais. Então, vamos lá. A maneira como ela foi implementada na Polícia Militar, que eu acho que foi equivocada. Porque a câmera foi introduzida ali no fardamento do policial, única e exclusivamente, obrigado,
para fiscalização e controle do policial. Tipo assim, policial, agora você tem uma câmera, eu vou te fiscalizar, se você estiver errado, você vai ser punido. E o nosso objetivo, até pela experiência de chão de fábrica que a gente tem, é justamente o contrário, é fornecer uma ferramenta com uma nova funcionalidade para que isso, acoplado a uma estratégia maior, que é a nossa Muralha Paulista, que é o nosso arcabouço tecnológico da Secretaria de Segurança Pública, possa fornecer ao policial uma ajuda, uma ferramenta a mais. Eu vou explicar o porquê. Quando nós assumimos a gestão, nós tínhamos as câmeras que tinham o software do Detecta, que é um software estadual. Eu celebrei o convênio e trouxe o Cortex, que é um outro software que era do governo federal, que faz aí o rastreamento e identificação de veículo produto de roubo, de indivíduo procurado pela justiça. Celebramos o convênio, demorou alguns meses para o governo federal assinar, mas conseguimos assinar. E de lá para cá, as câmeras corporais passaram a fazer parte da Muralha Paulista. No Carnaval de Rua de São Paulo, que é o maior do mundo, 15 milhões de pessoas passaram pelo Carnaval de São Paulo, em muitos momentos a gente usou a câmera do policial para saber como estava a operação naquele determinado local. Com a Muralha Paulista, com o Cortex e com as outras câmeras que foram acopladas, de 208 municípios que tinham convênio com a Secretaria, hoje são 640, faltam só 5. O que eu fiz? Eu aumentei a capilaridade da captura de veículos que passam nas rodovias em todo o estado de São Paulo. Nós saímos de 90 veículos de roubo recuperados para 994, a média por mês. Eu estou recuperando bem daquela pessoa que nem sempre tem um seguro. Graças à Muralha Paulista. São várias câmeras. Agora nós estamos em licitação, estamos com a licitação de 6 mil câmeras para as viaturas. São 3 mil viaturas que vão ter 2 câmeras em cima da viatura, que vão fazer uma leitura de placa de veículo roubado, de moto, de placa de moto roubada, e vai avisar no tablet do policial, porque o policial não vai ter o olho clínico como tem a da câmera. Então, todo esse arcabouço tecnológico a favor do policial, eu acho que explicando para o policial que é para o bem dele, tende a ter sucesso. Aqui, por exemplo, ó, aqui tem essa mancha... Só para completar, claro. 15 mil procurados, capturados de janeiro até aqui, 6.500 veículos recuperados com a utilização de tecnologia da Muralha Paulista. Aqui, uma das reclamações aqui, reclamações não, porque foi um fato, vamos lá. Põe a Folha, falou, Tarcísio corta orçamento de câmeras corporais da PM. Esse corte de orçamento em câmera não vai atrapalhar esse seu plano? Não, isso daí é contingenciamento, todo governo faz isso. Contingenciou orçamento, isso até o final do ano. É só estar repassando de um programa para o outro. A gente precisava de um recurso para pagar a DGEM, que é uma jornada extraordinária do policial. Tirou um recurso que vai ser contemplado, vai retornar para as câmeras até o final do ano. O problema hoje de São Paulo é o PCC? Qual que é a minha dúvida? O PCC é igual a Spectre do James Bond, que tem uma mesa com os chefões. Igual no Dick Tracy lá, que tinha a mesa com os chefões da máfia. Existe isso? É uma mesa que tem os 3, 4 chefão? Ou é uma coisa abstrata, é uma organização abstrata? Não, não é não. Eles são organizados. Tem um organograma? Tem. Existe uma hierarquia. Tem uma hierarquia. E é só o PCC que existe? Aqui em São Paulo, só eles atuam. Existe uma hierarquia. Toda a liderança está presa, a maior parte no sistema federal. Isso começou lá quando prende a liderança, resolve, dissipa ou outro líder toma um lugar e continua igual? Toma, mas não com o mesmo poder de articulação e decisão. E os presídios federais têm uma vantagem que toda a comunicação do preso ela é monitorada, inclusive com o advogado. Isso aumenta a violência? Porque agora chega o cara que não tem essa articulação, ele vai querer ser mais violento para mostrar? Acho que não, porque como a estrutura é hierarquizada, nenhuma decisão é tomada sem ciência. É uma empresa. E nesse contexto, o objetivo deles é lucro, é o dinheiro do tráfico, em especial do tráfico internacional de drogas. O Estado de São Paulo foi negligenciando a existência do crime organizado e eles foram se fortalecendo. Ganharam muito dinheiro e viram que o objetivo principal é lucro. E o nosso papel enquanto segurança pública é desarticular essa cadeia criminosa e atacar a cadeia financeira, asfixiar financeiramente o crime organizado. Como que você, como secretário, que é um caber... Agora, peraí, tem dois casos, tem crime organizado e tem o crime comum. E ambos, eles convergem num seguinte ponto. Por que acontece? Por que nos países subdesenvolvidos a criminalidade é muito alta? Porque existe uma vantagem econômica
no crime, num país, dados do Ministério Público de São Paulo, de cada 100 crimes de roubo que acontecem aqui, só 2 chegam na fase de pena. 2. E desses 2 que chegam na fase de pena, nem sempre ele vai cumprir no regime fechado, mas quando cumpre, ele tem direito a saída temporária, visita íntima, auxílio reclusão e progressão de regime, que é aquela ele começa no sistema fechado, progride para o semiaberto, depois para o aberto. Nós temos cerca de, um pouco menos de 200 mil presos cumprindo pena no regime fechado. Você sabe quantos indivíduos condenados, é um indivíduo que transitou em julgado, comprovadamente cometeu um crime, condenado, cumprindo pena no regime aberto, porque na verdade quem está no regime aberto não cumpre pena nenhuma, mas quantos tem cumprindo pena no regime aberto em São Paulo? Chuta aí, tem 200 mil no fechado. Quantos? Mais de 300 mil. Uau. Então a nossa legislação, ela é muito frágil, é leniente. Existe uma lógica econômica que, claro, para aquele indivíduo que é imoral e que não tem escrúpulo, existe uma vantagem de permanecer na vida do crime. Para a gente encerrar agora, você falou alguns números que foram bem otimistas aí durante a sua entrevista. Você tem uma meta, você gostaria de entregar à Secretaria, você está trabalhando para entregar à Secretaria de Segurança Pública com a Cracolândia desse jeito, com os furtos desse jeito? Você tem Sim. Qual é a meta? Como que você queria entregar? Como você está trabalhando para entregar a Cracolândia quando você não for mais secretário, por exemplo? Primeiro, é o seguinte, colocar toda a energia possível para prender todos os traficantes de droga da região central, em especial da Cracolândia. Líderes e os maiores abastecedores, isso já vem acontecendo. E continuar. Acho que o segredo ali na segurança pública na Cracolândia é a persistência. É não falar assim, não, isso não dá para resolver. Vamos continuar. Vamos fazer diferente, vamos colocar energia, não vamos parar no meio do caminho. Segundo ponto, meta minha, reduzir 30% os indicadores criminais no final da nossa gestão de todos os indicadores criminais. E entregar mais efetivo para a população, porque a gente precisa recompletar o efetivo e com isso, automaticamente, a gente ter uma melhora na percepção de segurança pública. E claro, sem esquecer que eu venho com muito orgulho das fileiras de uma das instituições da segurança pública, que é a Polícia Militar. Tenho apreço pelas 3. Eu trabalhei na Polícia Militar, no patrulhamento comum, em Osasco. Trabalhei na Rota, trabalhei no Corpo de Bombeiros, mas tem a nossa Polícia Civil que está dando um show nas investigações, no combate ao crime organizado. E eu quero fazer com que esses policiais tenham melhores condições, principalmente salariais, de saúde, em especial saúde mental, para que a carreira continue sendo atrativa e cada vez mais as pessoas olhem e falem assim, pô, eu sempre quis ser policial, mas eu achava que não dava jeito. Em São Paulo tem gente que quer enfrentar o crime, combater o crime organizado e jamais, para finalizar aqui, o crime organizado vai poder achar que tem um pequeno espaço de 1 metro quadrado no estado de São Paulo em que a polícia não possa entrar. Muito obrigado, boa sorte no seu mandato, na sua secretaria. Denilson, muito obrigado.